Nessa aula eu vou falar sobre dois ETFs, o BOVA11 e o SMAL11, vou explicar a diferença entre eles. No entanto, antes de entrar nos ETFs, né, citados, eu vou falar sobre definição de ETF, sobre os ETFs brasileiros e sobre as principais vantagens e desvantagens de se investir em ETFs. Então, a definição de um ETF, ele é um fundo de investimento que replica um determinado índice. E existem vários ETFs ao redor do mundo, né? O mercado de ETFs dos Estados Unidos é um mercado gigantesco. E aqui no Brasil nós ainda temos poucos ETFs. No entanto, eles estão se tornando cada vez mais populares. E eles possuem uma administração passiva, ou seja, eles replicam uma carteira e por isso o administrador, o gestor, ele só tem o dever de replicar essa carteira de acordo com o peso de cada ação, enfim, ele não vai fazer nenhuma operação a mais do que isso. Então, por isso que ele tem uma administração passiva. O mercado de ETFs brasileiros, né, nós temos 20 ETFs, sendo que 18 são de renda variável e apenas 2 de renda fixa. E os dois com maiores liquidez são os ETFs BOVA11 e SMAL11, que são os ETFs que serão citados aqui nessa aula. E os outros ETFs, né, eles replicam vários índices da B3. Então, nós temos índices de dividendos, nós temos índices de empresas relacionadas à sustentabilidade, empresas do mercado financeiro, enfim, são vários índices que os ETFs replicam. E nós temos também índices estrangeiros, ou seja, você pode investir em índices como o SP500 e ter a sua carteira replicada do índice SP500 dos Estados Unidos. Então, é uma alternativa para você se expor aí a ações do exterior. Você tem um índice SP500, lembrando que nesse caso o ETF tem pouca liquidez, mas é uma opção que existe. Então, vamos aqui para as vantagens. Então, nós temos aqui diversificação, né? Você está exposto a um determinado índice sem precisar comprar todas as ações, o que é impensável para o pequeno investidor. Ou seja, comprando uma ação de um índice, você tem acesso a dezenas de empresas dessa carteira que você não conseguiria ter acesso caso você optasse por investir individualmente. Por quê? Porque é muito caro e muito trabalhoso. O pequeno investidor não teria tanto dinheiro disponível e talvez nem tempo para replicar uma carteira de ações na medida certa de um determinado índice. Então, o ETF ele tira esse trabalho e você tem acesso a uma carteira de investimento, né, dos principais índices através de um ativo. Então, essa é uma vantagem imensa do ETF. As taxas elas são menores, então gira em torno de 0,5% ao ano, o que é muito baixo se a gente comparar com 1%, 2% dos fundos de investimento que possuem obviamente uma administração mais arrojada, por isso eles cobram mais. Então eles são mais arriscados, mas eles possibilitam um retorno maior. No caso, o retorno vem acompanhado obviamente do risco. Não incide sobre os ETFs o come cotas, que é uma antecipação tributária que os fundos de investimento têm que pagar. Alguns fundos têm que pagar essa antecipação e isso não ocorre com os ETFs, o que é uma vantagem tributária, por assim dizer, né? Os dividendos são reinvestidos em ações do fundo. Então, obviamente, o ETF ele é composto por várias ações. Os dividendos que essas ações pagam, o ETF utiliza esse dividendo para reinvestir. Então, o investidor não recebe os dividendos, mas eles são reinvestidos na própria carteira do fundo, com uma grande vantagem para o investidor. E nós aqui temos que abordar as desvantagens também. Então, não há isenção para operações de até R$ 20.000 no prazo de um mês, como ocorre com ações. Então, não existe esse tipo de isenção. E, como já foi citado anteriormente, alguns ETFs têm uma liquidez muito baixa. Então, é necessário que você avalie o número de negócios e volume negociado no site da B3 antes de investir. Porque caso você invista, por exemplo, no ETF que replica o SP500, o volume de negociação é muito baixo e você pode ter dificuldade de vender caso deseje. Então você precisa sim avaliar a liquidez do ativo para que você não seja pego de surpresa. Então
já que nós passamos aqui os principais pontos, vamos aos ETFs citados, né, que é o BOVA11 e Small11. Então vamos lá. O BOVA11, ele replica o índice Bovespa, como você já sabe. Ele é composto atualmente por 68 ativos, que é a carteira Ibovespa. Tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano, ou seja, é uma taxa aí relativamente muito baixa, menor do que a taxa que eu citei aqui. E ele apresentou um retorno total em 12 meses de 22,44%, tá? Então esse foi o retorno dele. E a alocação desse fundo, ele está concentrado em 98,94% em ações e dinheiro e ou derivativos 1%, né? 1,06%. Isso é apenas uma pequena reserva que não faz diferença nenhuma. O importante é essa alocação majoritária nas ações do índice Ibovespa. Então, esse é o BOVA11. É bom lembrar que existe o BOV11 também. No entanto, o BOV11 tem uma menor liquidez que o BOVA11. Então, caso você queira replicar o índice Ibovespa, o ideal é que você invista no BOVA11. Então, vamos aqui passar para o Small11. Ele replica o índice Small Cap, que é o SMLL. É composto por 74 ativos. A carteira Small Cap ela é maior que a carteira do Ibovespa. Tem uma taxa de administração de 0,69% ao ano. Então é uma taxa maior do que a taxa do BOVA11. Então é preciso observar também essas taxas, né? Se você está disposto a pagar aí um preço maior para investir nesse ETF do que no BOVA11. Então aí é uma escolha sua. E ele teve um retorno aí de 42%, né, em 12 meses, um retorno maior que o BOVA11. Isso se explica porque as ações do Small Cap, as ações Small Caps, elas possuem uma capitalização menor, ou seja, se possui uma capitalização menor, possui também um potencial de valorização maior. E com a melhora da economia, com uma melhora no lucro das empresas, porque bolsa de valor é lucro de empresa, nós temos aí uma valorização expressiva de 42%, em contrapartida do Ibovespa, que é composto por empresas de maior capitalização, empresas já mais consolidadas nos seus respectivos setores, apresentou um rendimento aí menor. No entanto, o princípio é o mesmo, os dois se aplicam uma determinada carteira e você se expõe a esses ativos caso compre um desses fundos. E a alocação do Small 11 é 99,67% em ações da carteira Small Cap e uma pequena outra parcela aí que está aplicada em dinheiro ou em derivativos, né, que não faz nenhuma diferença. Então, o importante novamente é o valor aplicado nas ações. Então, essa foi a aula do BOVA11 Small 11. Então, aqui nós pegamos aqui um conceito geral de ETFs, as vantagens e desvantagens, e mostramos aí a diferença entre esses dois fundos, né, que replicam carteiras distintas, mas que eles são procurados pelos investidores por serem considerados como investimentos menos arriscados do que, por exemplo, você investir individualmente em uma ação ou comprar um fundo de gestão ativa. Então, espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar a sua dúvida ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Você tem todos os contatos aqui, né, aqui embaixo. Você consegue clicar nessa página, já tem todos os links para você entrar em contato. E mande a sua dúvida. Convido você a se inscrever no meu canal no YouTube e, claro, ficar atento à sua caixa de e-mail agora que você faz parte dessa lista. Então, nos vemos em breve e espero que você tenha gostado. Bons investimentos!